The Idol é uma série sobre a cantora pop Jocelyn, vivida pela atriz Lily Rose Depp, que, após ter passado por problemas públicos, tenta voltar ao topo do mundo da música. Vendida como uma certa crítica à indústria fonográfica e ao mundo do marketing e ao controle que as grandes corporações exercem sobre a liberdade criativa dos artistas, a produção leva a assinatura de Sam Levinson, o criador de Euphoria, e de The Weeknd, que vive o co-protagonista Tedros. A premissa dessa trama traz pontos interessantes. Afinal, um grande nome da música pop, Abel The Weeknd Tesfaye, estava envolvido em uma história que buscava justamente debater as próprias incoerências e abusos dessa indústria. Porém, a boa ideia acabou se revelando uma das piores séries já feitas pela HBO. Uma produção qualificada, entre outras expressões pouco carinhosas, como uma grande porcaria. The Idol tinha a dura missão de substituir uma das séries de maior sucesso da HBO nos últimos anos. A série de Sam Levinson e The Weeknd chegou para preencher os domingos da emissora, após o fim de Succession, talvez a produção mais influente da HBO nos últimos anos. Porém, nem de longe, The Idol conseguiu cumprir essa tarefa. Segundo dados da Nielsen, o quarto episódio do seriado teve audiência estimada de 133 mil pessoas nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, em comparação com o episódio menos visto da história de Succession em suas 4 temporadas, ele fica atrás por 300 mil, porque esse episódio que eu falei teve 405 mil pessoas assistindo. Nos streamings, os números até começaram razoavelmente bem e caíram, ao ponto da HBO Max simplesmente parar de divulgar quantas pessoas estavam acompanhando a produção. Os números mostram que, de fato, The Idol foi um fracasso. Mas por que The Idol é tão ruim? Por que uma série criada com um diretor famoso e um elenco de peso fracassou tanto? O que torna The Idol uma série tão ruim? Bora lá! Logo no primeiro episódio de The Idol, vemos Jocelyn posando para uma sessão de fotos da capa do seu próximo single. Em determinado momento, a cantora começa a exibir os seios. Porém, no set está o representante dela que lembra a todos os envolvidos que o contrato da artista não permite nudez. A cantora, então, revela que quer mostrar os seios, mas esse agente lembra que o contrato não permite isso e que existe justamente para evitar abusos no set. O responsável por garantir a segurança de Jocelyn, então, é trancado no banheiro. A cena, na visão do diretor Sam Levinson e do co-criador The Weeknd, teria como objetivo mostrar as hipocrisias e incoerências da indústria fonográfica. Ou, em outra análise, seria também uma forma de mostrar os excessos que foram causados pela suposta geração Me Too. Mas quais seriam esses excessos? Na visão deles, os excessos seriam impedir que aquele estúdio de fotos virasse um ambiente tóxico. Mas isso é um problema ou algo a ser tratado como humor? Aqui a gente já consegue ver um dos problemas de The Idol. A série parece ignorar completamente os importantes movimentos que aconteceram no mundo do entretenimento, como, por exemplo, o próprio Me Too, que é aquele movimento que diversas mulheres denunciaram os abusos vividos na indústria cinematográfica, televisiva e musical. Além desse ponto, que já é bastante importante, a cena acaba sintetizando o que essa produção se tornou. The Idol era inicialmente dirigido por Amy Seimetz. A realizadora foi afastada da produção em abril de 2022 e a HBO anunciou que o seriado passaria por uma grande revisão criativa. O motivo, é claro, nunca foi explicitado pela emissora, mas The Weeknd deu uma importante pista. Na visão dele, The Idol estava para uma perspectiva feminina, e por isso ele tirou Amy Seimetz e colocou Sam Levinson, para em tese trazer uma perspectiva masculina. Mas o que seria essa tal perspectiva masculina? Uma pista disso está na reportagem da revista Rolling Stone, de março de 2023. A matéria revela ter ouvido 13 fontes que trabalharam nos bastidores de The Idol. Entre falas sobre o caos no set, cenas sexuais perturbadoras, roteiros incompletos e cenas refeitas, uma chama bastante atenção. De acordo com as pessoas ouvidas pela Rolling Stone, a tal perspectiva masculina seria deixar de contar a história pelas lentes e pelos olhos de Jocelyn, e passar a dar mais foco no romance tóxico
que ela viveria com Tedros. A gente, é claro, não tem como saber como seria The Idol caso Amy Seimetz continuasse no projeto da série. Porém, após 5 episódios da primeira e, se tudo der certo, última temporada, a gente consegue entender que essa tal visão masculina foi um completo desastre. Além da reportagem da Rolling Stone, outros acontecimentos apontam para o porquê de The Idol ser tão ruim. Por exemplo, eu posso falar aqui da exibição em Cannes. Os 2 primeiros episódios da série foram mostrados no prestigiado Festival de Cinema e, apesar de alguns aplausos, recebeu críticas bastante negativas. Boa parte dessas críticas se concentrava nas cenas de sexo, que abundam no seriado e são bastante explícitas. Alguns críticos, de maneira irônica, chamaram The Idol de uma espécie de soft porn com The Weeknd. As críticas, é claro, deram combustível para The Weeknd, Sam Levinson e a própria atriz Lily Rose Depp apontarem que os questionamentos sobre a série seriam uma resposta puritana às cenas de sexo e às provocações pretendidas pelos criadores. E aqui eu pergunto, será que é puritanismo? Mais uma vez, o time em volta de The Idol realmente parece não ter visto nada do que ocorreu nos últimos anos da indústria. Um dos maiores fenômenos editoriais e cinematográficos dos últimos tempos foi, por exemplo, 50 Tons de Cinza. E se a gente quiser ir para algo mais forte e também mais atual, tem a série de filmes 365 Dias da Netflix, que é carregada de cenas de sexo. Mas o que é mais estranho é que a gente nem precisa ir tão longe assim. Sam Levinson, diretor de The Idol, também é a mente criativa por trás de Euphoria, o seriado que acompanha os dramas e traumas de Rue, personagem de Zendaya, contém fortes cenas de sexo. E inclusive repercutiu bastante ao mostrar uma cena de nu frontal masculino, no qual o personagem aparecia excitado. Mas por que o sexo não virou um elemento de discussão profunda em Euphoria ou nessas outras tramas e acabou sendo o principal ponto de atração e, em alguns casos, de repulsa em The Idol? A explicação, talvez, passe pelo fato de que o sexo não é o problema. Cenas de sexo muito mais explícitas, inclusive, são uma marca da HBO, que optou por tramas mais adultas em suas produções de sucesso. Acontece que, em boa parte dessas séries, as cenas de sexo estão ali para comunicar algo, para acrescentar algo àquela história, para promover uma discussão sobre a trama ou para desenvolver um personagem. Não é um resumo sobre o ato sexual em si, coisa que definitivamente não acontece em The Idol. Mas, afinal, The Idol é sobre o quê? A série, segundo The Weeknd, seria um conto de fadas sombrio e distorcido com a indústria da música. Talvez ele tivesse essa ideia, porém o que eles entregaram... No mesmo primeiro episódio, que eu já falei lá atrás, tem uma cena impressionante. Durante um debate sobre a sessão de fotos, uma executiva fala que Jocelyn passa a imagem de uma mulher sexy com problemas de saúde mental. A ser questionada pelo assistente de Jocelyn se saúde mental era algo sensual, ela responde que problemas de saúde mental são bastante sexys. A cena é uma síntese do que de fato The Idol comunica. Trata-se de uma jornada pelos traumas de Jocelyn, pelos efeitos que as bizarrices da indústria que sexualiza a saúde mental causaram naquela jovem. Porém, graças a um roteiro desastroso e uma direção completamente perdida, o seriado acaba romantizando o que pretendia criticar e vira um fetiche visual vazio e sem qualquer sentido. The Idol é ruim porque sua ideia já é bastante desatualizada e, para piorar, o desenvolvimento dessa produção nunca consegue concretizar o pouco de bom que existia naquela ideia inicial. E nesse vazio completo de boas ideias, tenta usar o sexo como um elemento chocante. Pouco incomodam as cenas de sexo em The Idol. O pavoroso, o chocante na série é o vazio. E não à toa, o final de The Idol tenta mostrar um empoderamento. E mais uma vez, romantiza o abuso. Talvez essa seja a tal visão masculina que o The Weeknd tanto queria. Definitivamente, The Idol não vai fazer a menor falta. E aí, você gostou de The Idol? Responde nos comentários e, é claro, deixa um like e segue aqui o canal.